Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Enfermeiro Anderson Camargo aqui, juntamente com minha colega Danube Livete. E hoje a gente vem aqui com mais um capítulo do nosso podcast, aqui o Talk Nursing. Você que não acompanha o nosso canal, não deixa de seguir. Danúbia? Eu queria falar para vocês, aproveitar que já estão aqui assistindo o nosso vídeo, para clicar aí no sininho, ativar, se inscrever e compartilhar esse vídeo aí que é bem legal, né, Anderson? Sim. Gente, hoje a gente trouxe uma pessoa muito legal aqui para falar com a gente. E um tema muito interessante. A gente vai falar sobre cuidados paliativos. Com a enfermeira Cristiane Cruz. Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal. Tudo certo? Tudo jóia? Ela é carioca, hein? Fala certo? É. Eu sou carioca. Olha só, minha conterrânea! Cris, conta um pouquinho de você. Quanto tempo você está na área da enfermagem? Só pra gente abrir esse bate-papo aí. Bom, eu sou enfermeira de formação mesmo, intensivista, mas desde o começo eu estou na clínica médica, então minha experiência é toda clínica médica. No hospital, na Santa Casa de Pinda, que eu trabalho, eu estou há 15 anos, na clínica médica há 12. Então, a minha formação foi toda lá. Todo o meu aprendizado, meu crescimento foi todo como clínica médica mesmo. Mas desse tempo todo eu estive focada na clínica médica, agora eu mudei de setor, eu estou relacionada com as vagas, né, núcleo interno de regulação de vagas, mas eu ainda faço parte do projeto, né, de cuidados paliativos e estou investindo bastante na área. Eu não sou uma expertise, o que eu tenho para passar para vocês é unificar o que eu tenho de experiência nesses anos todos, juntar isso com o que eu estou agora adquirindo de conhecimento. Ah, legal, hein? Ô, Cris, como a gente falou sobre o protocolo, né, de cuidados paliativos, conta um pouquinho pra gente. O que são cuidados paliativos? Então, esse é um tema que a gente está começando a discutir agora, né, aqui no Brasil. Existem os profissionais aí de ponta já que trabalham muito com isso, que estão lutando para a gente conseguir desenvolver melhor os cuidados paliativos, porque ainda a gente não vê isso ainda acontecendo nas instituições de forma dentro de um processo, né? Então, o cuidado paliativo, o que ele é? Ele vem da palavra pallium, que significa manto, né? Como se fosse uma proteção. Então, o cuidado paliativo, ele é um cuidado que ele abrange cuidar do paciente, para que ele tenha conforto, para que ele não sofra dor, para ele ter dignidade nesse momento, na fase dele que ele está passando, porque quando o paciente ele já está com uma doença, né, que está no processo adiantado, a doença já estava avançando, né, ela está progredindo, ele começa a lidar com situações que levam ele a ter dificuldades em vários níveis, né? Emocionais, psicológicos, físicos. Então, o cuidado paliativo ele vem para ajudar o paciente nesse momento que ele está enfrentando, nessa parte de dificuldade. O cuidado paliativo ele não tira a esperança do paciente, ele não é feito para isso, né? O ideal é que quando o paciente ele tome ciência da doença dele, comece já a ter o cuidado paliativo, ele já comece a levar para essa questão. Ele faz o tratamento com um médico, com um especialista e, ao mesmo tempo, ele pode já ir trabalhando com cuidados paliativos, porque a visão que a gente tem de cuidado paliativo é o quê? Que o paciente está na beira do leito, sofrendo, a gente vai ligar a sedação e a gente vai aguardar o fim, chegar à morte dele. O cuidado paliativo não é só isso. Eu também pensava, na minha experiência de clínica médica nesses anos todos, eu achava que a gente pensa que cuidado paliativo é isso. O paciente está lá no leito de morte dele, a gente vai ligar a sedação e acabou, esperar, né, o fim do paciente. Não é isso. O cuidado paliativo é a gente começar a lidar com questões importantes para o paciente quando ele sabe que ele tem uma doença que não tem cura, que ela está já no processo avançado, né? E a gente ajuda ele a lidar com isso de várias formas, né? Para quê? Para que esse final
ele tenha qualidade de vida, ele tenha um fim digno, né? Ele tenha conforto, tanto ele quanto a família dele. E aproveitando isso, assim, quando eu indico esse cuidado paliativo, qual paciente que ele vai receber? É assim, o médico paliativista, a equipe paliativista, ele tem que entender muito bem a história natural da doença. Por quê? Para ele não perder a mão e não se confundir nessa parte. Por exemplo, um paciente complicado, com muitas doenças crônicas, às vezes vai ser difícil de você seguir um tratamento para ele, mas não necessariamente ele já seja um paciente de cuidados paliativos. Às vezes o médico, é muito difícil tratar esse paciente, já desiste e já entrega. Não, tem que conhecer a história natural para você entender o quanto que ela está progredindo, para você saber em que fase que ela está, para o médico saber o momento certo dele começar o cuidado paliativo. Então, eu sou uma paciente, eu tenho uma doença que não tem cura, mas ela está estável, eu estou tratando, ela está controlada. A partir do momento que o médico percebe que a doença está progredindo, está evoluindo, que ela está numa fase mais adiantada, já pode entrar com cuidados paliativos nesse momento. A gente não precisa esperar o paciente estar no leito de morte. Por quê? Porque dá tempo da gente ajudar o paciente e trabalhar com ele questões emocionais, principalmente, questões sociais, psicológicas, né? A relação dele com a família, as preocupações dele. Então, o ideal no começo. Então, o médico ele vai avaliar a história natural, ele tem que conhecer bem para ele saber diferenciar o paciente que é cuidado paliativo ou não, porque eu já tive experiência lá, por exemplo, um paciente, eu acho que muitos enfermeiros já tiveram, um paciente estava muito grave e a gente achava que ele era cuidados paliativos, mas de repente ele se recuperou, ficou bem e foi embora para casa. Então ele não era um paciente de cuidados paliativos, entendeu? Ele era um paciente complicado, que tinha comorbidades associadas, difíceis, mas ele ainda não estava em cuidado paliativo. Então, o médico, principalmente, ele tem que ter um olhar bem apurado para ele saber entender qual que é o ponto da doença para ele começar a fazer isso. E também ele pode usar, quando a gente implanta o protocolo, a gente pode usar muitos scores, né? A gente tem lá, avaliar o nível de dependência do paciente, se ele está se alimentando, se ele fica muito tempo acamado. Tem como a gente quantificar um pouco isso e a gente já entender e indicar o cuidado paliativo para o paciente utilizando instrumentos, né? Legal. Por isso o importante da gente ter o protocolo mesmo do cuidado paliativo. Essa questão que você falou dos instrumentos, assim, eles já são feitos ou vocês que criaram os instrumentos? Alguns nós criamos, Legal. tá? Um instrumento principal que a gente usa para a gente fazer uma análise do paciente lá no setor. Foi desenvolvido pela médica, né, da equipe, ela desenvolveu e a gente desenvolveu junto. Pode ser que ainda esse instrumento modifique, sim. Né, na evolução ainda do trabalho, mas existem já, né, tabelas, gráficos, já existem scores já pra gente já seguir, já existem instrumentos que a gente já pode utilizar, já existe. Legal. Cris, é o seguinte, quando você fala, você falou aí do manto, né, da proteção, de tudo isso que você comentou agora, a gente percebe que esse cuidado, essa busca da história inicial da doença, né, é de fato conforto, né, porque às vezes quando você fala em conforto, às vezes se pensa no final, né, na estadia final da doença. Não, na verdade, quando o médico percebe, tem esse olhar, né, clínico para a situação do paciente naquela hora, ele já entra com esse conforto. E o que faz, então, no cuidado paliativo? Bom, o cuidado paliativo, a gente já viu que o objetivo não é curar, a gente não vai buscar, é a gente cuidar. O foco é cuidar do paciente. Então, e a gente tem percebido, e já existem relatos, trabalhos que colocam que muitas vezes os pacientes de cuidados paliativos, eles têm um tempo de vida maior do que os pacientes que não entram em cuidados paliativos. Por quê? Porque esses pacientes que são cuidados,
eles, além deles terem uma assistência, né, um apoio que, né, ajuda o paciente, a família, a parte física dele, né, o sofrimento, a dor, já começa a ser tratada antes, e ele não vai mais sentir essa dor, esse sofrimento, e ele vai conseguir manter a vida dele. Por que não ele fazer cuidados paliativos, né, e dando sequência nas coisas dele, na vida dele? E, por exemplo, um paciente que tem um câncer, né, a gente lida pouco com câncer no mundo do trabalho, porque a gente não tem oncologia lá. Mas um exemplo, um paciente de câncer que ele começa a fazer radioterapia ou quimioterapia, isso vai debilitar o organismo dele, entendeu? Um momento ele não vai conseguir se alimentar direito, ele não vai conseguir fazer uma ingesta hídrica legal, então ele vai começar a perdendo funções e isso vai acelerar o processo, entendeu? Um paciente de cuidados paliativos, todos os procedimentos que ele fizer serão feitos para dar conforto para ele. Então, serão procedimentos que não vão trazer esses prejuízos para o organismo dele. Então, isso vai acabar... essa é a diferença de um paciente quando tem cuidado paliativo. Ele prolonga a vida dele. Né? Por quê? Porque não fica sofrendo, né, tantos procedimentos invasivos. É aquilo que poderia, de repente, terminar antes, você consegue proporcionar que ele tenha mais tempo com a família, né? Um tempo mais de qualidade de vida, né? Sim. Viva um pouco mais. E, infelizmente, os familiares, eles não entendem isso, né? A gente tenta, precisa... ter um apoio psicológico à família porque eles acham que tem que fazer, né? Porque ele acha que aquele fazer é que vai fazer prolongar a vida do paciente ou ele vai poder viver mais e ao contrário, né? Às vezes a gente está acelerando, né, o momento dele. Então, o cuidado paliativo, isso é cuidar. E quando você lida com, a gente falando do paciente, o ser humano, né? Você tá falando de uma pessoa querida de outra pessoa, né? E deve ser muito complicado, né? Lidar com essa parte familiar e tudo mais. Com certeza. Por quê? Porque a gente tem que levar uma tranquilidade para a família, que eles têm que entender que o cuidado paliativo não é eutanásia, né? Muitos deles, quando a gente aborda esse cuidado paliativo, eles já acham que a gente vai fazer alguma coisa e que o paciente vai acabar morrendo, indo mais rápido. Acho que a gente vai ligar um remédio e por causa daquele remédio o paciente vai acabar morrendo. Então, não faz isso. A dificuldade da gente lidar com a família e orientar a família é isso, porque eles têm muito medo, eles acham que a gente está acelerando, né? Foi até uma das preocupações quando a gente começou a desenvolver o protocolo, da gente achar que os familiares tinham que autorizar a gente fazer cuidado paliativo, né? A gente queria até conversar com a parte jurídica, mas aí trocando conversas, estudando, conhecendo, para você fazer cuidado paliativo, você não precisa da autorização da família. Por quê? Ele é uma conduta médica, né? Se o paciente ele entra no hospital e ele tem uma enfermidade, uma doença, a família não tem que autorizar o médico a tratar ou não, a dar medicação ou não, né? Então, cuidado paliativo é essa segurança que o protocolo traz pra gente. Por quê? Porque nós estamos respaldados legalmente para fazer o cuidado paliativo sem a necessidade da família ter que assinar e autorizar. Ela tem que estar ciente, né? A equipe tem que reunir a família, conversar com a família, explicar como que é todo o processo, mas a família não tem que, eu aceito ou não cuidado paliativos. Isso não. É porque assim, vamos falar que é uma coisa para deixar claro, para não confundir de repente quem está assistindo a gente. O cuidado paliativo é a proteção para aquele paciente naquele momento em que ele está vivendo. Exatamente. Né? Porque existe aqueles casos daqueles pacientes que o médico já fez todo o possível para que ele tenha continuidade de vida e esse paciente não responde a droga nenhuma, que são aqueles pacientes que estão muito graves, né? E aí a gente chama de cuidado proporcional. Isso.
né, que você dá para aquele paciente, que é uma medida que o médico já fez tudo que possível e tá dependendo agora só da resposta do próprio paciente. Então é diferente o cuidado paliativo do cuidado proporcional, né, para que as pessoas possam entender, por isso que o médico acaba não tendo essa autorização da família, porque o paliativo é proteção ao paciente. Na nossa prática clínica mesmo, nós fazemos esses cuidados, né? Nós já fazemos eles. E assim, mas o enfermeiro ele faz tanta coisa, mas quando você coloca em um protocolo, você padroniza toda a estrutura e sistematiza esse processo, ele fica muito mais certo, né? Nesse processo, quem que faz o cuidado paliativo? Quem que é o responsável por ele? Bem, na verdade, a gente tem que preparar e fazer uma equipe multidisciplinar. Não fica uma pessoa responsável, né? A gente reúne pessoas que se sentem à vontade para lidar com isso, né? Pessoas que queiram, né, trabalhar com isso. É claro que cuidado paliativo a gente não faz sozinho, a gente precisa de toda a equipe da unidade para trabalhar junto, entendendo todo como funciona o processo. Mas a gente tem uma equipe mais voltada para isso, uma equipe multidisciplinar. São profissionais que precisam se preparar, tá? Porque parece que é fácil de fazer cuidado paliativo, porque a princípio a gente pensa, cuidado paliativo, o paciente já está indo falecendo, ele já está morrendo, o que eu tenho para fazer? A gente pensa, nada? Não, cuidado paliativo não é fazer nada. Né? E muita gente acha que é assim. Sim. Tanto é que se você pega uma passagem de plantão, a equipe, na hora que tá passando, isso aqui é paciente de cuidado paliativo, já nem fala dele, né? Isso daqui já tá cuidado paliativo, já pega e já passa pro próximo, né? Por quê? Porque parece que não tem importância. Não, cuidado paliativo não é fazer nada. A gente tem muita coisa para se fazer, mas a gente tem que estar preparado para fazer. Se você não tem preparo, não sabe lidar, é melhor você não se envolver ou você não falar para você de repente não acabar falando uma besteira para a família ou para o paciente, né? Então, assim, a equipe multidisciplinar a gente forma. O ideal seria o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, um nutricionista, um farmacêutico, um psicólogo e um assistente social, tá? A equipe mínima seria essa. Reunidos, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, entra um paciente, a gente consegue conversar. Não é sempre que todos precisam abordar o mesmo paciente. A gente faz uma pré-avaliação de quais são as necessidades do paciente, quais são os sintomas, o que ele precisa que seja paliado, que seja cuidado, e aí a gente aciona o profissional. Olha, esse paciente está com dificuldade de alimentação, a gente vai lá e aciona o nutricionista. Esse paciente está com muita dificuldade, ele só chora, ele não está aceitando a situação, vamos chamar a psicóloga. Então, e a gente vai conversando, né, vai interagindo, né, na evolução dele, e a gente vai trabalhando com o paciente. Então, a importância da equipe multidisciplinar, mas a gente também precisa depois da equipe ali da unidade também entrar também no ritmo, e porque eles também vão fazer parte desses cuidados durante a permanência do paciente lá. E conhecer esse tipo de paciente é importantíssimo, né, a equipe? E também para acionar a equipe de cuidados paliativos, né? Sim. É importante porque para as pessoas entenderem o momento do paciente, qual o momento que ele está, para todo mundo falar a mesma língua, para todo mundo, né, entrar no mesmo clima, ter a mesma energia, ter o mesmo olhar para o paciente. Então, por isso que a gente tem que trabalhar isso tudo. E o profissional que precisa se preparar, o que ele tem que fazer, né? Que eu fiz ao longo desses anos todos lá na clínica médica, porque a gente lida com isso todos os dias, né? Com a morte. Então a gente tem que se preparar para esse momento. Então eu tenho que pensar, eu tenho que trabalhar nos meus valores como pessoa, porque como que eu vou querer ajudar o outro se eu mesma não sei lidar com essas emoções e com esses sentimentos? Como que eu vou falar para o paciente, né, sobre isso se eu não parei para eu mesma pensar sobre o que é o envelhecimento, doença, morte? Se eu não construir uma base pessoal sobre isso,
quando eu chegar no paciente vai soar falso o que eu vou falar para ele. Eu não vou saber da continuidade na conversa, né? Muito tempo atrás, quando o paciente demonstrava, né, algum sinal de que estava desanimado, que estava preocupado, o que a gente falava para ele? Eu fiz isso muitas vezes. Não, o senhor não fica assim, não. O senhor vai tomar um remédio, pensa positivo, você vai ficar bem, vai para casa, né? A gente não sabia perceber direito o sentimento do paciente. Então, o preparo da equipe é importante para quê? Para a gente saber escutar ele e ajudar ele, porque às vezes a necessidade dele, ele não verbaliza totalmente, fica nas entrelinhas, né? Fica no olhar, no gesto, alguma coisa que ele deixa escapar, entendeu? Então, é importante a equipe toda estar atenta e preparada para saber escutar, conversar com o paciente. É difícil, você precisa se conhecer, você saber se conhecer e tem que parar para pensar nisso, gente, né? Quem nunca parou para pensar em morte, em doença, tem muita dificuldade, né? Até mesmo para lidar com a situação, porque fica puxado, fica pesado, fica maçante, a pessoa entra em depressão, por quê? Você se colocar no lugar do outro, às vezes fica cansativo. Imagina todo dia você se colocando no lugar do outro e sofrendo o que ela está sofrendo, sentindo o que ela está sentindo. Então, se você não tem esse preparo, você, de repente, emocionalmente, você pode ficar fragilizado e, de repente, até ficar numa depressão, sabe? Por isso que é importante a equipe se preparar para lidar com... E aí não é todo mundo, né, que às vezes se sente preparado. Hoje em dia, a gente tem colegas que a gente vê que tem essa dificuldade de lidar, né, com a morte. Imagina tendo que trabalhar com o paciente e conversar com ele, lidar com ele sobre esse assunto. E não que seja errado, né? Esse colega que não sabe lidar, ele não está errado. Não. Mas o importante que você falou mesmo é saber se conhecer, né? Para não ter esse choque de valores e você ter essa guerra interna com você mesmo, né? Exatamente. É muito legal. Bacana mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, me bateu uma curiosidade, porque assim, a gente fala muito para profissionais, assim, enfermeiros, né? Tanto os que já têm experiência, quanto os acadêmicos de enfermagem. Como enfermeira, dentro desses processos, desse protocolo que é criado, quais são as prescrições de enfermagem que o enfermeiro pode fazer? Porque a gente sabe que tem coisa que é básica, né? Verificação de sinais vitais de 6 em 6 horas, dependendo da unidade onde ele está internado, né? Mudança de decúbito, né? Que tipo de prescrição, assim, diferente? Cita umas 2 aí, ou 3, que você lembre agora, que dê para esse enfermeiro prescrever para a equipe. Olha, vai depender do que o paciente apresentar para a gente de necessidade, do que seja importante. Não que às vezes eu vá conseguir prescrever, mas, por exemplo, já aconteceu do paciente querer tomar um sorvete. Entendeu? Como é que eu vou prescrever para ele? Olha, o paciente está querendo tomar um sorvete, né? Às vezes vai depender, por exemplo, se ele tem necessidade de uma alimentação, de uma coisa que eu acho que isso é uma das coisas que mais aparenta quando ele ainda está lúcido, está orientado, a gente de repente prescrever alguma coisa para ele de alimentação, né? Nas refeições, um auxílio, liberar uma visita para o paciente, a gente pode programar os horários para ele estar recebendo uma visita assim, de prescrição. É o básico que a gente faz com os pacientes, mudança de decúbito. O cuidado paliativo, ele foge um pouco disso, tá? Porque a gente vai mais fundo aí. Então, não é só um cuidado específico, que a gente tem que mostrar para a equipe que eles estarem atentos que aquele paciente ele é cuidado paliativo. E o que eles vão executar de atividade no paciente, eles têm que entender que o paciente vai demonstrar para eles a necessidade e a gente tem que saber ouvir a necessidade dele. Entendi. Que pode ser diferente
de outras coisas, né? A gente pode, de repente, tem serviços que tem um capelão, entendeu? Ele pode, né? É solicitar o capelão, né? Conforme necessidade do sim. paciente. O que a gente vai fazer mais com certeza é prescrição para dor. É isso que eu ia falar agora, porque assim, a dor, ela tá dentro dos sinais vitais, né? Então vamos colocar aí que verifique esses sinais vitais a cada 6 horas, por exemplo. Mas aí você consegue prescrever, no caso da dor, separado, né? Os sinais vitais no cuidado paliativo pode ficar meio subjetivo, porque no final da vida o paciente a gente já não vai colocar um oxímetro no paciente para ficar monitorando os sinais vitais. A gente não vai ficar fazendo mais essa monitoração, né? Mas da dor, sim. Tá? O da dor a gente tem que seguir a prescrição. Às vezes a gente precisa intercalar medicações, aumentar as medicações, aumentar as dosagens, até que vai chegar o momento que isso vai ter que entrar em bomba de infusão. Vai entrar em limite terapêutico, né? Isso. Então, assim, não vejo, assim, de prescrição o que vai ter de diferente já do que a gente faz de rotina na enfermaria. Porque vão ser coisas diferentes, porque eu vou escutar o paciente. Ele vai falar, o que ele vai falar pra mim? Olha, sabe o que eu queria agora? Eu queria tanto falar com meu parente tal. Aí eu vou chamar o parente tal. Assim, o que ele pedir, o que eu puder, o paliativista, o que ele conseguir fazer, ele vai fazer, mas vai fugir um pouco um olhar mais humanizado, não é aquela coisa tão mecânica, não né? É mecânico, não é mecânico. Então vai fugir. A gente vai lá e vai comprar um sorvete pro paciente. Já fiz isso. Depois só avisei a família, olha, eu comprei sorvete e dei o sorvete pro paciente. Ela pediu, tava de sonda aberta, mas ela queria sentir o gosto, ela queria... Vamos lá. Isso é muito bacana. Eu faço tratamento com lesão, né? Eu lembro, assim, vou contar um caos que aconteceu comigo. Isso já faz o quê? Uns 7 anos, 8 anos atrás. Foi um dos meus primeiros pacientes que eu fui fazer atendimento em domicílio. E esse paciente estava em final de vida e ele estava com lesões, com múltiplas lesões. Era um paciente diabético. E os familiares, de jeito nenhum, queria liberar. Ele já estava no final de vida. Eles não queriam liberar nada para esse paciente comer. Ele queria um chocolate. Não pode, porque a glicemia vai aumentar. Então, assim, essa visão, né? Essa visão humanizada, eu fui, fiz o atendimento com ele e vi essa necessidade. Foi por acaso. Eu vi essa necessidade. Nossa, mas ele tá pedindo um chocolate, mas a glicemia dele tá acima de 400. Falei, mulher, não, de jeito nenhum. A gente tá fazendo certinho, porque sabe que não vai cicatrizar. Então, nessa parte, esse olhar clínico que a gente tem que ter, né? Assim, infelizmente, é uma doença terminal. O paciente, ele tá... E se eu ficar privando isso dele, né? A parte psicológica, ele vai deprimir muito mais rápido. Então, a gente sabe que... Mas muitas vezes existem pessoas, até mesmo familiares, né? Eles querem o melhor para esse paciente até o final de vida. E eles não entendem que essa questão de liberar algo... que esse paciente é um desejo dele. A gente sai dessa parte clínica, né? Então foi uma coisa que me mexeu muito, assim, e eu lembro sempre disso. Porque quando eu tenho atendimentos personalizados desse tipo, uma das coisas que eu friso mesmo é essa atenção, esse integral justamente com o paciente. Porque você fica nessa... Será que realmente você está fazendo o melhor para ele? Né? Ou o melhor para você? Então, assim, como se faz o cuidado paliativo de verdade? Gente, conta pra gente, Cris. Tá. Cuidado paliativo, gente, a gente não precisa de nenhum equipamento avançado, de ultimoderno, a gente não precisa de nada disso. Cuidado paliativo é comunicação. Isso é o mais importante de tudo. As pessoas que vão lidar com o paciente de cuidado paliativo precisam saber se comunicar. E comunicar não é só você falar, porque eu não vou chegar para o paciente e falar para ele o que eu penso, o que eu acho, como tem que ser feito. Eu saber escutar o que ele tem para falar, tá? É como eu tinha falado, às vezes num gesto, alguma coisa que ele deixa escapar. Então eu tô ali para ouvir, eu tenho que chegar para o paciente e falar o que é importante para você agora, o que você espera de mim. Por isso que eu falei que a prescrição foge da rotina, porque eu vou escutar o que ele quer, o que ele precisa, e eu vou fazer o que eu puder para trazer isso para ele, para ajudar ele nesse momento. Então é comunicação.
Todos os profissionais precisam saber se comunicar, precisam saber falar. É um tabu falar sobre morte, né? Existe o preconceito de falar sobre morte. Os médicos têm dificuldade de falar sobre morte com o paciente, tá? A gente fica travado, não consegue falar sobre isso. Então, gente, a comunicação é o mais importante. A gente precisa. E parece que é fácil, não é, gente. A gente tem que estudar. E eu que estou estudando agora, que eu estou vendo quanto que eu preciso estudar. Que você vai falar para ele que ele tá chegando naquele momento de final de vida, você fala isso para ele, entendeu? E aí, na hora que ele falar, como que eu vou falar para ele? E aí, o que você quer que eu faça para você agora, sabe? Eu tenho que saber me comunicar e colocar para ele. Por isso que eu tenho que saber dos meus valores, dos meus conhecimentos. Para quê? Para eu não influenciar ele, porque não sou eu que tenho que falar o que ele quer. Mas não é assim, o senhor tem que fazer assim. Não, eu tenho que estar livre disso tudo e entender a situação dele. Por quê? Por exemplo, o paciente vai falar para você, olha, eu tô com medo de morrer. O que você vai falar para ele? Se você nunca parou para pensar em morte, se você não, sabe, você não tem esse valor, você vai responder o que para ele? Você vai ajudar ele como? Tô com medo de morrer. Então, por isso que a comunicação é importante. É importante com a família também, porque quando a gente conversa, aborda a família, trabalha a família, esse momento final, ele é menos traumático, ele é menos doloroso. Para o paciente, para a família e para a equipe. Porque para a equipe lidar com aquela situação, o paciente está morrendo, a família não aceita, o médico não conversa, não entra com a medicação, o paciente está sentindo dor. Essa frustração do paciente, da família, eles vão descontar em quem? A equipe. É isso que eu ia falar agora, porque quando a gente fala desse processo delicado, se pensa mais na questão da tristeza, né, e da depressão, vamos dizer assim, pelo momento. Mas existe aqueles que apresentam um sentimento de revolta. E eles precisam achar alguém para externar. Muitas vezes eles externam isso na própria enfermagem, que é quem tá ali 24 horas com eles beira-leito, né? Sim. Então você falou uma coisa que eu ia tocar mesmo. Por isso que é importante a comunicação, porque eu tenho que saber me comunicar com essa família, nesse momento. Por quê? Porque na hora da fase final, quando a gente trabalha isso, é mais tranquilo para a família, para o paciente, fica mais fácil para o luto da família no depois, né? Quando eles vão embora para lidar com isso. Quantos familiares que tinham essa dificuldade, eu tinha um livro em casa, é claro que você tem que conversar e entender o momento dele. Eu já peguei um livro e falei, olha, você não quer ler esse livro? Eu acho que vai te ajudar nesse momento. Sabe, eu não sabia o que falar, eu lembrava, eu li esse livro, foi legal, me ajudou, eu pegava o livro. Nossa, quantos livros eu já não foram por conta disso, sabe? E eu, aprendi muito. Fiz amigos, né? Pessoas que perderam parentes lá onde eu trabalho. Fiz amizade, tenho amigos. Eu tinha um senhor que perdeu a esposa dele lá. Eu não falei nada, gente. Sabe o que eu fiz no momento da morte dela? Eu chorei com ele. Eu chorei. Eu não soube falar. Eu não sabia, né? Há muito tempo atrás, né? No começo da profissão. Eu não sabia trabalhar com isso, lidar com isso. E aí eu chorei com ele. E aí um dia ele voltou lá, olha, eu voltei pra te ver porque você segurou minha dor junto comigo. Você chorou junto comigo. E ele ia todo mês me visitar no hospital, levava chocolatinho, me adicionou na rede social, ficava me mandando vídeo, mensagem. E eu tinha ele como um pai pra mim. E isso, olha o quanto de aprendizado que eu aprendi com ele. Sim. Foi um crescimento pra mim. Então, assim, você ser paliativista, cuidar do paciente nessa hora, não tem que ser pesado pra mim. Eu não tenho que ficar sofrendo com isso. Eu tenho que sentir que eu estou contribuindo de alguma forma. Porque a morte é uma realidade. Ela vai acontecer para o paciente. A gente sabe disso, né? Isso, quando a gente implantou o protocolo e aplicou o protocolo processo, a gente já sabia que isso ia acontecer com esse paciente. Então, como que eu vou lidar com isso? E quando eu ajudo ele, eu também me ajudo, eu também aprendo. Muitos dos meus valores com relação à morte, com relação à comunicação, eu aprendi com eles, sabe? E aí que vem essa importância toda da equipe. Que aí cada um contribuindo com a sua parte, né? Ele é bem assistido até o final, né? Até o último momento, né? Isso. Um bate-papo bem bacana, né? Quero agradecer você aí pelo tempo que você teve aqui junto com a gente. O tempo é curto, né? É um assunto assim bem amplo, né? A gente conseguiria aqui
falar sobre bastante coisa, mas aí cada dia a gente vai trazendo um assunto aqui um pouquinho diferente, né? Outras experiências, e aí a gente vai agregando cada dia mais. Eu quero agradecer então a você. Então, gente, você que tá aqui acompanhando o nosso canal, vai lá, clica, dá seu like, se inscreve, compartilha, acompanha a gente pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo Google Podcast. É isso aí. Gente, você que não gostou, não faz mal, compartilha com o inimigo, ele vai gostar. O que importa é seguir a gente. Não se esqueçam, gente, a gente do Talk Nurse, a gente tá com vários conteúdos para você da enfermagem. Cris, agradeço você a presença e vai ficar para um próximo bate-papo, que esse assunto é sensacional. Grande beijo a todos, até mais, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.